Bom, então a gente vai começar agora falando de ventilação mecânica invasiva, né? Na última apresentação, a gente estava falando sobre VNI, né, não invasiva, né? Nessa situação, a gente pode ter uma falência, ou uma falha, né, do procedimento e, eventualmente, o paciente vai precisar, então, ser entubado e, então, ser instalada a ventilação mecânica invasiva, né? Então, a gente precisa ter algumas considerações a fazer, né? Vamos lá. Bom, como eu estava falando, né? Se por um acaso o paciente ele evoluir para uma insuficiência respiratória aguda, né? E isso pode acontecer com o paciente estando em VNI, né? Ou então quando você vai tentar reverter essa insuficiência respiratória, ou esse aumento de trabalho respiratório com a VNI, e a VNI ela não se mostra satisfatória, né? Então a gente tem aí uma condição de insuficiência respiratória aguda, tá? Isso acontece quando a gente tem um valor de gasometria arterial que esteja abaixo de 60 milímetros por mercúrio, né? Então, isso indica que não está sendo possível fazer uma oxigenação satisfatória, tá? É, uma situação em que a gente tem um aumento aí da PCO2, né? Isso na gasometria, e mostrando que o paciente pode evoluir para uma acidose respiratória, né? Isso indica uma ventilação alveolar inadequada, tá? Se a gente não consegue manter o pH aceitável, né? E aí a gente está falando de um pH acima de 7,25, tá? Então, nessa situação também, né? O paciente está com uma acidose aí, se o paciente está com um pH de abaixo de 7,25, né? Ou seja, uma acidose bem acentuada, também aí indica uma insuficiência respiratória aguda. E se o paciente está fazendo uma frequência respiratória acima de 35, aí o paciente também vai estar evoluindo para uma insuficiência respiratória, né? É, da nossa parte, assim, eu acho que é muito importante a gente avaliar, obviamente, uma gasometria, mas a gente colocar o olho no paciente, perceber que ele está em uso de musculatura acessória, que ele está fazendo uma frequência respiratória alta, né? Se até a própria saturação de oxigênio ela não melhora, né? Mesmo se a gente ofertar muito oxigênio, então o paciente vai evoluir para uma insuficiência respiratória aguda, né? E nesse sentido, a, a ventilação mecânica ela se faz necessária, né? Bom, aqui a gente já falou, né, sobre o histórico da ventilação mecânica, né, como que ela surgiu, né, depois teve a evolução, né, antes com o pulmão de aço, em que o paciente ficava com o corpo inteiro dentro do aparelho, né, para que a ventilação pudesse acontecer por pressão negativa, tá? Depois, né, foram surgindo aparelhos mais enxutos aí, né? E depois o advento do aparelho por ventilação por pressão positiva, tá? Então, todos os equipamentos que nós temos hoje em dia, eles fazem ventilação por pressão positiva, tá? O primeiro deles, então, o Bird Mark 7, né? É o pioneiro, né, nesse sentido. Eu vou mudar aqui para a gente não ter problema na apresentação. Bom, então como que funciona, né, um circuito de ventilação mecânica invasiva que a gente vai falar agora, né? Isso aqui eu pincelei na aula passada, mas é importante a gente é, refrescar a memória, tá? Então o ventilador, né, tem esse aparelho inteiro aqui, tá? Ele tem uma válvula de fluxo, né, e vai ter essa válvula vai ser a responsável por enviar o ar para o paciente, tá? Nesse, nessa, nessa válvula de fluxo aqui, né, a gente tem o ramo inspiratório, né, que vai ser responsável por levar o ar ao paciente, né? E quando o ventilador ciclar, né, vai ocorrer a expiração, que vai ter o ramo expiratório,
né? E vai estar conectado uma válvula de exalação aqui, né? É importante a gente dizer que os ventiladores hoje em dia eles têm, né, um computador próprio, né, uma CPU, né? E isso vai acabar ajudando aí na, em todo esse processo, né, de inspiração e expiração. Então, quais são os objetivos fisiológicos da ventilação mecânica, né? Então, a gente mantém ou permite a manipulação de troca gasosa pulmonar, tá? Então, é importantíssimo, né, esse trabalho que a gente tem de paciente estando em ventilação mecânica, da gente analisar a gasometria, né, e poder realizar, né, ajustes aí visando uma melhora, né, nos valores da gasometria, tá? E a gente observa tanto a ventilação alveolar, né? Se a gente consegue avaliar um APCO2 aí e o pH, né, para o controle de acidose, né, ou retenção de CO2, né? E também a gente consegue avaliar a oxigenação arterial. Então a gente vai avaliar como? Com a avaliação de PO2, né, e da saturação arterial de oxigênio, tá? Como objetivo fisiológico também, a gente vai aumentar os volumes pulmonares. Muitas vezes o paciente em insuficiência respiratória, ele não consegue manter a expansibilidade torácica adequada, né? Ele não tem uma insuflação pulmonar adequada, né? E isso a gente consegue garantir volumes pulmonares para esse paciente, tá? É, e também a gente vai conseguir preservar a capacidade residual funcional, né? A gente tem que lembrar que no fim de uma expiração de volume corrente, a gente tem uma quantidade de ar que fica lá dentro, que é a capacidade residual funcional, e a gente precisa dela para manter, né, os alvéolos aí abertos, tá? E também, com o objetivo fisiológico, a gente reduz ou permite a manipulação do trabalho respiratório. Então, a gente diminui a sobrecarga desses músculos respiratórios, né? Naquele paciente com insuficiência respiratória, né, a musculatura ela também está sobrecarregada, a musculatura respiratória. Assim como a musculatura esquelética, né? A gente também entra em fraqueza desses músculos, né? E para diminuir a sobrecarga, a gente pode instaurar aí a ventilação mecânica invasiva, tá? Como objetivos clínicos, então, a gente reverte a hipoxemia, né? Se o paciente está com uma saturação periférica de oxigênio inadequada, né? A gente consegue reverter porque a gente garante volume, a gente favorece uma oxigenação adequada, né? Reverter a acidose respiratória aguda, né? Como eu tinha comentado, né? A gente tenta reduzir a P de CO2, a gente consegue melhorar o pH desse paciente, né? Revertendo então essa acidose respiratória, diminui o desconforto respiratório, né? Pelo fato da gente manter os volumes pulmonares, a gente reverte ou a gente previne até o surgimento de atelectasias, né? Reverter ou prevenir também a fadiga dos músculos respiratórios, como a gente tinha comentado. A gente favorece ou permite a sedação, né? Ou bloqueio neuromuscular, tá? Então, na verdade, permitir a sedação é que se o paciente tiver uma condição clínica que necessite que ele fique sedado, né? Na sedação, obviamente, ocorre depressão respiratória, e então a gente precisa instaurar, né, a, a ventilação mecânica, né? Em cirurgias de grande porte, né? Então, há necessidade de uma intubação, o paciente precisa ficar sedado, então, consequentemente, ele vai precisar ficar entubado, tá? Diminui o consumo sistêmico ou miocárdico de oxigênio, né, no intuito aí de manter, né, essa oxigenação adequada, tá? Diminui a pressão intracraniana, tá? Então, nesse sentido aí, o paciente, por vezes, né, acaba respirando de uma forma inadequada. Isso aí também, dentro de traumatismos crânioencefálicos, né, é, em que a gente tem aumento aí, né, da atividade do processo inflamatório provocado pelo trauma, né? Isso vai acabar gerando um aumento aí de pressão intracraniana e para prevenir isso, né, especialmente se o paciente estiver acordado, começa a ter distúrbio de ansiedade, enfim, é, aí a ventilação mecânica se faz necessária, tá? E também no intuito de estabilizar aí a caixa torácica, né? Pensando aí que
Pode ser também em questões de traumas, né? Às vezes trauma torácico e tal, e para estabilizar e garantir a ventilação, a gente acaba instaurando a ventilação mecânica invasiva, tá? Então, aqui, ó, né, as anormalidades que a gente tem para a indicação da ventilação mecânica, né? Anormalidades de ventilação, né? Aí, se a gente for parar para pensar em músculos respiratórios, a própria diminuição do drive respiratório, né? O paciente com um rebaixamento de nível de consciência, ele não vai conseguir respirar adequadamente, tá? Paciente com aumento de resistência de vias aéreas, né? Paciente que tem um broncoespasmo, né, uma crise asmática, né, ou uma obstrução de vias aéreas, seja por secreção, por corpo estranho, né, então a gente tem essas anormalidades de ventilação que façam necessárias aí a indicação de ventilação mecânica invasiva, tá? Anormalidades de oxigenação, né, se o paciente não está saturando legal, né, mesmo com a instituição aí de oxigenoterapia em altos fluxos, né, então a gente precisa aí de reverter essa hipoxemia, então a gente precisa de ventilação mecânica, né? Necessidade de PIP aí, né? Em caso de síndrome de desconforto respiratório agudo, né? A gente precisa de PIPs mais elevadas, né? Trabalho respiratório excessivo, né? Então acaba gerando anormalidades de oxigenação que precisam então de ventilação mecânica, tá? Ou outras situações clínicas, como a gente tinha comentado, né? Permitir a sedação, bloqueio neuromuscular, né? Diminuir o consumo de oxigênio miocárdico, sistêmico, né? É, hiperventilação para tratamento de hipertensão intracraniana, como a gente tinha comentado antes, né? Prevenir atelectasias. Então, são várias as situações em que se faz necessário, né, a ventilação mecânica, tá? Aí nós temos também indicações profiláticas, né? Se o paciente está num choque prolongado, né, e às vezes esse choque ainda está em investigação, né, e precisa de uma resposta rápida, então às vezes se faz necessária, né, a intubação e ventilação mecânica invasiva, em pós-operatórios, como eu tinha comentado antes, né? O paciente faz uma broncoaspiração, isso a gente vê bastante, né, lá na clínica médica, esses pacientinhos que têm uma dificuldade na deglutição, né, acabam broncoaspirando mesmo, até aspirando o conteúdo gástrico, né, então isso pode virar uma pneumonia broncoaspirativa, né, e o paciente pode vir a necessitar aí de ventilação mecânica, tá? E danos orgânicos decorrentes de caquexias, né? Então, o paciente está lá caquético, desnutrido, a desnutrição também, né, vai repercutir em diminuição de massa muscular, até musculatura respiratória. Então, às vezes, a gente faz a necessidade da ventilação mecânica, tá? Não existem contraindicações absolutas da ventilação mecânica, tá? Se por um acaso existe uma falência orgânica, é, e essa falência orgânica ela não vai ser revertida com uma ventilação artificial, né? Então não tem um sentido da gente ofertar ventilação mecânica para o paciente, né? Isso acontece bastante em pacientes que são paliativos, né? Então, aqueles vozinhos que estão lá na clínica médica, é, que já viveram, né? Já estão nos seus 80, 90 anos, estão cheios de comorbidades, né? Já teve vários AVCs, enfim, vários AVCs, ficou acamado bastante tempo, né? Já não vai ter já não tem mais uma qualidade de vida, né? Se você for instituir ventilação mecânica nesse paciente, você vai aumentar a sobrevida do paciente, né? Mas até que ponto isso vai ter qualidade para ele, né? Então a gente precisa pesar essas situações, né? Por isso que existem bastante conversas familiares a respeito, né? Se vai fazer medidas invasivas ou não, né? Então, por isso que é importante, né, a gente sempre pesar essas situações aí para instauração de ventilação mecânica invasiva, tá? Bom, e falando de ventilação mecânica mesmo, né, a gente precisa entender primeiro como que funciona o nosso ciclo respiratório, tá? Nós temos quatro fases, tá? Então, se a gente for parar para pensar, né, na respiração espontânea, né, em respiração espontânea, a gente tem, né,
a inspiração e a gente tem a expiração, né? Na ventilação mecânica, a gente precisa dividir isso em fases, tá? Em que a fase um é a fase da inspiração, tá? Então, na inspiração, a gente costuma dizer que o início dela é o disparo, né? Então, ocorre o disparo da ventilação mecânica, é o início da inspiração, né? Então, houve o disparo, daí a inspiração é a fase 2, tá? E quando a inspiração termina, né, vai ter a transição da inspiração para a expiração, né? E essa etapa a gente chama de ciclagem, tá? E a fase 4 então, é a expiração, né? Em que a válvula de exalação vai ser aberta e vai ocorrer a expiração, tá? No fim da expiração, aí a gente tem um retorno da fase um em que vai ocorrer um novo disparo, a inspiração vai acontecer, vai ocorrer a ciclagem e vai ter a expiração, tá? Então, esses são os princípios, né? Aí aqui eu trouxe uma foto para você da minha época de residência, né? Um ventilador aí já meio antigo, tá? Só para a gente contextualizar aqui, né? Esse ventilador, ele tem uma umidificação aquecida, né? Tem um aquecedorzinho aqui, a gente coloca a água aqui dentro, né? Para manter o ar sempre aquecido, umidificado para o paciente, tá? Mas a gente tem outros, né? Esse aqui é um mais moderno, né? Em que a gente tem, que esse é o 3012, né? Que a gente tem lá no hospital. Esse ventilador, então, né? A gente percebe que os ramos inspiratório e expiratório, eles estão conectados aqui por um pulmão teste, né? Mas perceba, né? Que aqui a gente não tem umidificação aquecida, né? Nos nossos pacientes no hospital, a gente acaba utilizando o filtro HME, que é aquele filtro verdinho, né? Ele que funciona aí, né, como um trocador de calor e umidade, tá? Ele é um umidificador passivo e a gente não precisa ter um aquecedor, né, para manter o ar aquecido e umidificado, tá? Bom, falando sobre os modos ventilatórios, então, né? Nós temos as modalidades que são controladas, né? Em que o ventilador vai fazer tudo pelo paciente, né? Não existe possibilidade, né? De interação com o paciente, né? Então, nesses casos, o paciente ele vai precisar estar muito bem sedado, né? Ou curarizado, né? Ou com, né? A gente chama curarizado, né? Na verdade, é o paciente que está bloqueado, né? Com bloqueio neuromuscular, tá? Já as modalidades assisto-controladas, né, em que o paciente já tem alguma participação no início da fase inspiratória, tá? Daí nós temos as modalidades assistidas espontâneas, em que os ciclos ventilatórios são divididos entre o paciente e o ventilador, tá? E as modalidades espontâneas, em que o paciente vai controlar, né, vai participar, né, na fase inspiratória, né? E ele vai ter controle aí sobre, né, volume corrente, sobre frequência respiratória e fluxo, né? E o ventilador vai apenas auxiliar o paciente nesse momento, tá? Então a gente vai falar sobre cada uma delas aqui, né? Nós temos modos ventilatórios a volume e a pressão, né? O modo VCV, o modo PCV, né? Esse modo VCV e PCV, tá? A gente pode transformar eles em ventilações assisto controladas, tá? Aí a gente tem ventilação mandatória intermitente sincronizada, que é o ISMV, tá? Que ele está descrito na literatura, mas hoje em dia a gente quase não usa ele, tá? Porque foi mostrado que existem mais eventos deletérios dessa modalidade do que benéficos, tá? E a ventilação com suporte pressórico, né, ou com pressão de suporte, que é o modo PSV, tá? A gente vai falar sobre cada um deles, tá? Então aqui, né, a gente tem um gráfico mostrando que no modo controlado, ó, o gráfico é o mais bonitinho, né? Em que existe um ciclo controlado aqui, né? Em que vai ser mandado o ar, né? Aqui, né? Vai ocorrer o disparo do ventilador, né? Vai ocorrer a inspiração. Aí terminou a inspiração, vai ocorrer a ciclagem, né? Em que vai ser aberta a válvula de exalação, né? E aguardar para o próximo disparo, tá? Os modos assistidos controlados, né? O modo assisto controlado, né? A gente tem aqui, ó, né, em que pode acontecer um disparo provocado pelo ventilador, né? E todas as fases, né?
o disparo, a inspiração, a ciclagem, a expiração, né? Vai acontecer aqui, ocorre um novo modo, mas se houver uma participação do paciente, né, a partir de um esforço inspiratório, né, esse esforço inspiratório vai provocar o disparo, né, do ventilador e vai ocorrer a inspiração, depois vai ciclar, né, e isso vai ser como se fosse um modo assistido, né, partindo de uma inspiração, né, do esforço respiratório do paciente mesmo, né? Ou melhor, de um esforço inspiratório, né? E no modo SMV, a gente tem uma mescla desses dois tipos aí, né? A gente já vai falar sobre ele mesmo, né? Em que a gente tem modos que são disparados pelo ventilador, mas que a partir do momento que houver um esforço inspiratório, a gente vai ter uma modulação aí de uma pressão de suporte, né? Em que a gente vai auxiliar, que não está relacionado aí ao disparo automático do ventilador, tá? Então, a gente vai falar sobre cada um desses modos aqui, né? A ventilação controlada a volume, ou modo VCV, né? Então, como ele é controlado, ele vai precisar estar totalmente sedado, né? O paciente vai estar sedado e o principal aqui, né? Ela vai ser controlada a volume. Então, a gente precisa definir um volume corrente para esse paciente, tá? Então, o que a gente vai precisar programar nessa modalidade é o volume corrente, tá? Então, nesse modo, a gente vai ter, né, como é controlado, a gente vai precisar modular a frequência respiratória, né, o volume corrente, e um fluxo inspiratório também, tá? Então, por exemplo, aqui, né, se a gente vai fixar uma frequência respiratória em 12, né, em 12 incursões por minuto, é, a cada 5 segundos, o ventilador vai fazer o disparo, tá? Então, nessa modalidade, o disparo ele vai ocorrer por tempo, tá? O disparo ele é a tempo, tá? Então, se por um acaso é, esse disparo ocorrer, na verdade, o disparo vai ocorrer de acordo com o tempo. Se eu for programar a frequência respiratória, então a cada 5 segundos aqui, né, no caso, se eu programar em 12, vai ocorrer uma inspiração, tá? Daí, nesse tempo, né, no disparo a tempo, o volume corrente que a gente estabeleceu, ele vai ser liberado, né, e vai ser liberado de acordo com o fluxo, tá? Ou seja, o que que é o fluxo? O fluxo é a velocidade com que esse ar vai ser ofertado ao paciente, tá? Então, se eu quero um fluxo mais alto, eu vou ofertar ar de uma vez para esse paciente, né? Se eu quero uma velocidade mais reduzida, né? Então eu vou diminuir é, essa velocidade, tá? Esse fluxo, tá? E a partir do momento que eu tiver um volume pré-estabelecido, né? Esse volume que eu estabeleci no ventilador, ele for alcançado, né? Aí vai ocorrer a ciclagem do ventilador, tá? Então vai ocorrer essa ciclagem aí, tá? Entendeu? Então, essa ventilação controlada, tá? A volume, acontece isso. Já na ventilação controlada a pressão, então a gente vai estabelecer uma pressão inspiratória pré-programada, tá? Então, nessa pressão, eu vou estabelecer um valor, tá? Daí, nesse caso, a gente vai fixar a frequência respiratória também, a gente vai fixar o tempo inspiratório, porque diferentemente da ventilação a volume, a gente precisa delimitar um tempo inspiratório para que essa pressão, né, seja alcançada, né, na inspiração, tá? A gente também vai ter a relação em Zs, né, a relação inspiratória, inspiração e expiração, para ajustar também, né? E a gente vai precisar limitar a pressão inspiratória, tá? Porque o que acontece? A gente delimita essa pressão inspiratória máxima para estabelecer uma ventilação protetora, tá? Então a gente precisa, né, favorecer esse limite de pressão inspiratória, tá? Nesse modo, então, o disparo também é pela frequência respiratória, tá?
Então, é um disparo a tempo também, tá? Lembrando que a gente está falando de ventilações controladas aqui, né? Tanto a volume quanto a pressão. Então, um disparo é pelo tempo, tá? Então, se eu delimitar o número de frequência respiratória, lá o número de incursões, essas incursões elas vão acontecer a cada período de tempo pré-programado, tá? E a ciclagem é de acordo com o tempo inspiratório, tá? Já vou adiantar para você. Se a gente, por exemplo, ajusta um tempo inspiratório de 1 segundo, tá? E uma frequência respiratória de 12, tá? Então, nessa frequência respiratória de 12, a gente viu lá, né, que a cada 5 segundos vai ter uma inspiração, certo? Se eu ajustar o modo PCV aqui, né, controlar a pressão, aí o que que acontece? Vai ocorrer o disparo, né? O tempo inspiratório está programado para 1 segundo, né? Então a inspiração ela vai acontecer durante 1 segundo, tá? E na ventilação controlada da pressão, né, no modo PCV, depois de 1 segundo vai ocorrer a ciclagem. Então a ciclagem ela vai acontecer de acordo com o tempo inspiratório. Então completou 1 segundo, aí ocorre a ciclagem, tá? Lembra que o intervalo é de 5 segundos? Então, se eu usei 1 segundo para ocorrer a inspiração, eu vou ter 4 segundos restantes para fazer a ciclagem, tá? Para ocorrer a ciclagem dessa respiração, né? Então, nesse caso, a minha relação ins para eles vai ficar 1 para 4, né? Então, se eu tenho um tempo ins de 1 segundo, eu vou ter 4 segundos de expiração, tá? Daí, nesse caso, como a gente está falando de controlada a pressão, a gente tem uma pressão pré-estabelecida, né? O volume corrente ele vai variar, né? Então, vai variar de acordo com o quê? Do tempo inspiratório, tá? Vai variar também das condições do sistema respiratório, né? Então, se eu tenho um pulmão muito complacente, se eu não tenho, se eu tenho condições elásticas importantes aí, né? E favoráveis, tá? Então, por isso que eu preciso observar aqui quanto de volume que esse paciente vai fazer, porque o volume vai estar variando, tá? Então, essa é a principal diferença entre a ventilação controlada a pressão para a ventilação controlada a volume. Na ventilação controlada a volume, o volume que eu ajustar lá vai ser sempre o mesmo, né? Então, por exemplo, vou ajustar um volume lá de 500 ml, certo? Então, vou sempre ofertar 500 ml, tá? Só que no ventilação controlada a volume, esse volume ele pode fazer pressões diferentes, tá? Então, por isso que lá a pressão vai estar variando, né? E aqui na ventilação controlada da pressão, a pressão vai ser sempre a mesma, tá? Então, vamos estabelecer dois paralelos. Vamos supor que eu tenho um paciente que está em ventilação mecânica e que tem uma pneumonia e é hipersecretivo, tá? Então, se ele está acumulando bastante secreção, eu estou lá na ventilação controlada a volume, né? E eu vou continuar mandando os 500 ml, vamos supor, certo? De volume para o paciente. Nesse caso, à medida que ele vai aumentando, acumulando a secreção, né, vai ter uma obstrução ali, né, porque eu tenho um acúmulo de secreção. Só que o ventilador ele está programado em VCV, ele vai continuar mandando a mesma quantidade de volume de ar, certo? Só que como tem secreção ali, né, isso vai acabar gerando o quê? Um aumento de pressão ali dentro, né? Porque fixa o volume corrente. Então a pressão ela vai se variar, né? Então por isso que é importante a gente sempre avaliar ali, né, se tem a necessidade de aspiração, tá? No modo PCV, né, na ventilação controlada a pressão, o que que acontece? A gente tem, na mesma situação, né, se eu for modular a pressão, eu vou estabelecer uma pressão ali e sempre que ocorrer, né, o alcance dessa pressão no modo PCV, lá dentro do sistema respiratório, o aparelho lá vai ciclar, né, depois do tempo inspiratório, certo? Só que se eu tenho acúmulo de secreção, né, eu já vou ter um espaço preenchido ali, né? Então, se eu for mandar o ar até chegar a determinada pressão, pode ser que eu não faça volumes adequados por conta dessa quantidade de secreção que eu tenho ali dentro, tá? Então, por isso que é importante a gente estabelecer essas diferenças, tá?
Beleza, estabelecemos essas diferenças entre esses modos ventilatórios. Existe um que é melhor que o outro? Não, não existe, tá? Isso não tem estudos comprovando um modo ventilatório melhor que o outro, tá? Por isso que é importante a gente estabelecer que existem as diferenças e que a gente precisa trabalhar com elas na hora de escolher o modo ventilatório que a gente vai adaptar para o paciente, tá? Então, a gente falou de volume, de modo VCV controlado a volume e modo PCV controlado a pressão, tá? Só que, né, esses modos, eles, teoricamente, eles não podem ter nenhuma participação é, do paciente, tá? Já no modo da ventilação assisto controlada, né, ela vai associar ciclos assistidos com controlados, certo? Os ciclos controlados, eles vão ser iniciados pelo ventilador, então o disparo vai acontecer pelo ventilador, independente da presença de esforço do paciente, tá? E os ciclos vão ser os ciclos controlados, né? Eles vão depender da frequência respiratória ajustada, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência de 10, a cada 6 segundos o ventilador vai ofertar um ciclo controlado, tá? Nesses casos, eu não tenho um ajuste importante, né? Que é o ajuste da sensibilidade, tá? Lá no ventilador que a gente vê no hospital, enfim, nos ventiladores que a gente tem ajuste de sensibilidade. Se a gente não ajustar aquela sensibilidade, o paciente vai ter uma ventilação controlada, tá? Mas hoje em dia é muito difícil disso acontecer. A gente acaba ajustando a sensibilidade, né? Que daí, no caso da sensibilidade, os ciclos assistidos, eles vão ser deflagrados pelo paciente, né? Quando o mesmo vai exercer um esforço maior do que a sensibilidade ajustada, tá? Então, a gente acaba ajustando a sensibilidade, que é para quê? Se por um acaso surgir uma diferença aí de pressão, tá? Então, por exemplo, quando a gente inspira, a gente tem um aumento quê? Da nossa pressão negativa, tá? Então, olha aqui, né? Se por um acaso a gente tem um aumento dessa pressão negativa, né? Então, supondo aqui, né? Essa aqui tá a pressão, e a gente tem uma negativação dessa pressão, que é o que acontece numa respiração normal, né? Espontânea, tá? Na ventilação mecânica, o ventilador vai entender que ocorreu uma variação de pressão, daí ele vai disparar, né, o ventilador, tá? Então, no modo assisto controlado, vamos supor aqui, tanto se for modo VCV ou PCV, tanto faz, tá? Se eu tenho uma sensibilidade à pressão ajustada, aí, a partir do momento que houver um esforço respiratório do paciente, é, aí o ventilador vai fazer o disparo. Então, o disparo ele pode ser a pressão, tá? Agora, olha aqui, ó, nessa outra situação, nesse outro gráfico aqui do ladinho, tá? Se eu tenho uma pressão aqui e ocorre a negativação da pressão, mas ela não foi ajustado de forma a ofertar, né, a disparar o ventilador, tá? Esse esforço ele não foi o suficiente para disparar, né? Então o ventilador vai entender que não é para ocorrer o disparo, tá? Então aqui no caso o disparo ele vai acontecer a tempo, né? Como numa ventilação controlada mesmo, tá? Agora, né, existe o disparo também a fluxo, tá? Então a gente pode ajustar a sensibilidade de acordo com o fluxo ou com a pressão, tá? No fluxo, o que que é o fluxo? O fluxo é a velocidade de ar, ok? Então, se lá dentro, né, na hora de eu puxar o ar, eu vou ter deslocamento de ar. Isso vai provocar uma variação de fluxo lá dentro. Então, o ventilador pode entender, se por um acaso ocorrer, né, se eu ajustar a sensibilidade a fluxo, que se houver uma variação de fluxo lá dentro, o ventilador vai entender que precisa ser disparado, tá? Daí a ventilação ela vai ocorrer, né? O disparo vai ocorrer a fluxo, tá? Então, existem essas duas formas da gente ajustar a sensibilidade no ventilador, tá?
E nesses casos, o disparo ele vai acontecer ou a fluxo ou a pressão, tanto na ventilação controlada a volume quanto na ventilação controlada a pressão, né? Tanto no modo VCV quanto no modo PCV, tá? Então, para que a gente usa isso daqui, tá? Para prevenir assincronias, tá? À medida que o paciente está em ventilação mecânica, o nosso intuito é que a gente reduza a sedação, né? E que aumente a participação do paciente na ventilação, tá? Então, se ele está com nível de sedação ainda, mas ele já começa a ter drive respiratório, é importante que a gente ajuste a sensibilidade para que, quando ele tiver um esforço inspiratório, né, o ventilador vai lá e auxilia na ventilação, tá? Então, se eu estou na ventilação controlada, tá? Então, por exemplo, ajustei lá a ventilação controlada, pode ser a pressão mesmo. Ajustei em tempo inspiratório lá de 1 segundo, tá? E uma frequência respiratória lá de 14, beleza? Se eu tiver esforço respiratório, tá? O ventilador vai entender que precisa mandar aquela pressão determinada lá que a gente determinou no ventilador, no tempo inspiratório que a gente ajustou. Então, por exemplo, eu tive um esforço lá, o paciente teve um esforço, né? E esse esforço foi maior que a sensibilidade ajustada ali no ventilador, certo? Aí o ventilador vai entender que ele precisa fazer um ciclo que a gente determinou, tá? Então, esse ciclo vai ter um tempo inspiratório de 1 segundo, né? Vai ter a ciclagem, tá? Só o esforço que foi do paciente, tá? Então, daí a gente vai ter a, a, a inspiração determinada pelo ventilador, tá? Eu costumo fazer uma analogia aqui como se fosse uma mobilização ativa assistida, tá? Em que o paciente vai começar o movimento e a gente vai auxiliar ele no fim do movimento, tá? Então o ventilador, ele, nesse modo assisto controlado, ele é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, se a gente falou de modos controlados e modos assisto controlados, certo? Aí agora a gente vai entender um pouco sobre o modo SIMV, tá? O modo SIMV, ele combina, né, ciclos assistidos, tá? Com ciclos espontâneos, certo? Então, por exemplo, é, eu vou ter uma modalidade aí com ciclos assistidos. Eu tenho um paciente com uma frequência de 6 respirações por minuto, ele vai receber um ciclo assistido a cada 10 segundos, certo? Entre esses ciclos, ele pode respirar espontaneamente através do circuito do aparelho, tá? Então, o que vai acontecer? Então, eu tenho lá, é, deixa eu ver aqui no gráfico, ó. Eu tenho um ciclo espontâneo aqui, tá? Certo? Mas, ó, por exemplo, eu fiz uma frequência respiratória aqui de 10 respirações por minuto. Vamos pensar aqui, né? 10 respirações por minuto, tá? Então, nesse caso, a cada 10 segundos, certo? Se eu fizer um esforço respiratório, não um esforço inspiratório, o ventilador ele vai entender que ele precisa disparar, ele precisa auxiliar o paciente naquele ciclo pré-determinado, tá? Daí eu vou ajustar tempo inspiratório, pressão, né, pré-estabelecida, tá? Daí isso vai acontecer. Se eu tiver um ciclo espontâneo, tá? Eu posso ajustar uma pressão de suporte, mas aí nesse ciclo espontâneo, o paciente que vai determinar o tempo inspiratório, vai determinar o volume, vai determinar a pressão, tá? Então, vai ser um modo espontâneo, tá? Nesses casos, né, então o que acontece? Qual foi o intuito, né, de realizar, né, de colocar o paciente em SMV, né? Seria um modo para desmame, né? Um modo entre um modo assisto controlado exclusivamente para entrar com ciclos espontâneos, tá? Porém, foi observado em estudos que esse modo ele não tem melhoria, né?
ou não tem uma efetividade no processo de desmame e ele está caindo em desuso. Na verdade, ele já caiu, né? A gente acaba explicando o SMV justamente para dizer que ele não está mais em uso, tá? Daí, o SMV ele pode ser tanto a volume quanto a pressão, tá? Se eu ajustar o SMV a volume, eu vou fixar o volume corrente. Então, naqueles ciclos em que ocorre o esforço respiratório do paciente naquela janelinha de tempo, o ventilador vai mandar o volume que eu estabeleci no ventilador, certo? Aí, no ciclo, fora daquela janela de tempo, eu vou ter uma ventilação com pressão de suporte, tá? Eu vou fazer o ciclo lá que o paciente vai querer, tá? No tempo inspiratório que o paciente quiser, né? Com um determinado fluxo ou rampa, né? E a ciclagem na hora que ele determinar, tá? É, se eu tiver uma apneia, tá? Supondo que o paciente não teve nenhum esforço respiratório, certo? Aí, eu ajustei uma frequência respiratória pré-estabelecida. Vamos supor que eu ajustei de 10. Então, o disparo ele vai acontecer a tempo, tá? Daí, é, até que que retornar as incursões respiratórias do paciente, tá? E a pressão, né? Daí a gente vai estabelecer aí um tempo inspiratório e o limite da pressão, né? A pressão inspiratória e a sensibilidade também, certo? Então, nesse caso, né, em vez da gente ajustar o volume, a gente ajusta uma pressão estabelecida, tá? Mas como eu falei para você, né, esse modo ele já está caindo em desuso, né? Ele existe, né, nas interfaces, né, nos softwares dos ventiladores, mas ele não é muito difícil de ser utilizado mesmo, tá? E aí a gente tem, né, a ventilação com suporte pressório, né? Que em vez da gente ter ciclos assistidos, né, pelo ventilador, né, a gente só vai auxiliar os ciclos espontâneos do paciente, tá? Então, a gente ajusta uma pressão de suporte, tá? E a gente acaba, toda vez que o paciente tiver um esforço inspiratório, né, essa pressão pré-estabelecida vai ser enviada para o paciente, tá? Então, vai ser sempre disparada pelo paciente, tá? Então, olha aqui, né? O paciente ele vai ter um esforço respiratório, né? Ou melhor, um esforço inspiratório, né? E o disparo vai ser o paciente mesmo que vai fazer. E esse disparo, ele pode ser tanto a fluxo quanto a pressão. Isso quem vai determinar sou eu, tá? Então eu vou determinar para o paciente, eu é, quero que o disparo seja fluxo, né? Então, se por um acaso ocorrer uma diferença de fluxo lá dentro, né, dos ramos inspiratórios, lá em que o paciente vai fazer um esforço, né, aí o ventilador vai entender que precisa mandar, né, essa pressão de suporte que a gente modulou, tá? Se o disparo for a pressão, né, havendo uma negativação da pressão, né, que for suficiente para disparar, for maior do que o que eu modulei para o paciente, aí vai acontecer, então, né, esse auxílio aí que o ventilador vai mandar, tá? Daí, nesse caso, eu não vou ajustar tempo inspiratório, eu não vou ajustar fluxo inspiratório, tá? Quem vai determinar isso é o paciente, tá? Daí é importante a gente dizer, né, que o disparo nesses casos, ele pode ser tanto a fluxo quanto a pressão e vai ser determinado pelo paciente. E a ciclagem, tá? A ciclagem é uma forma que a gente tem aqui, né, de observar que vai ser sempre de acordo com o fluxo, tá? E esse fluxo a gente vai pré-estabelecer, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos olhar esse gráfico aqui de baixo, né? Então, vamos supor, né, que esse ar vai ser enviado para o paciente a partir do momento de um esforço, né? Então, ele vai fazer a inspiração, né? E quando eu atingir, né, minha inspiração lá, eu vou ter o 100% de fluxo, tá? Então esse fluxo ele vai ser atingido, né? E ele vai chegar no zero, certo? O fluxo é uma velocidade. Então quando eu encher meu pulmão de ar, né, eu não vou mais ter fluxo,
né? Por quê? Porque alcançou esse fluxo lá. E eu vou começar a expirar, tá? Eu vou atingir 100% de fluxo, tá? Eu vou atingir 100% de fluxo, né? E quando eu estiver iniciando a expiração, tá? Né? Puxei o ar. Quando cair 25%, né, desse fluxo que eu mandei para o paciente, né? Aí vai ocorrer, então, a ciclagem, tá? Então, a ciclagem ela vai ocorrer de acordo aqui com a queda, né, de 25%, por exemplo, de, é, de oh meu Deus, fugiu a palavra, né? Então, quando ocorrer 25%, essa queda de 25%, o ventilador vai ciclar e vai entender que precisa abrir a válvula de exalação para ocorrer a expiração, tá? Por que que é importante a gente saber disso aqui, né? Porque essa ciclagem a fluxo, a gente que acaba é, modulando no ventilador, tá? E existem algumas condições especiais em que a gente aumenta aqui a porcentagem, né, de fluxo, tá? Para quê? Para aumentar o tempo inspiratório do paciente. Muitas vezes ele acaba respirando muito curtinho, né? E o ventilador entende que precisa ciclar, né? Mas a gente quer um tempo inspiratório maior, né? Só que a gente não quer mexer, né? Não quer determinar esse tempo inspiratório para o paciente, né? Então a gente acaba mexendo aqui nesse corte da pressão de suporte, tá? E daí a gente consegue aumentar o tempo inspiratório, tá? É, então a gente sempre precisa observar o paciente, se ele está respirando muito curtinho, né? Nessa ventilação em PSV, né? Então a gente, por isso que a gente acaba fazendo essa modulação aqui da ciclagem, tá? Então, apesar de disparado e ciclado pelo paciente, né, o ventilador ele vai assistir a ventilação através dos parâmetros ajustados. Então, a gente pode dizer que ele é um modo espontâneo, tá? Só que ele tem uma assistência por meio de pressão de suporte, tá? E nesse modo o paciente vai controlar tudo, tá? Ele controla a frequência respiratória, o tempo inspiratório e o volume inspirado. Tanto é que quando a gente vai modular, a gente não tem como modular tempo ins, a gente não tem como modular a frequência respiratória, tá? A gente não vai modular isso, tá? Aí quais são as vantagens, né, da PSV, né? Ele vai aumentar o conforto e a sincronia ventilatória, né? Então, se a gente for parar para pensar no paciente que está em desmame de sedação, a gente já pode pensar em desmame de ventilação mecânica, né? Então, a gente, a partir do momento que ele tem esforços inspiratórios efetivos, né? Então, a gente vai, ajusta a PSV para ele para melhorar a sincronia ventilatória, tá? Necessita, então, menores quantidades de sedação, né? Vai diminuir o risco de hiperinsuflação pulmonar, né? Se a gente for parar para pensar, né, lá no modo VCV, em que a gente controla o volume sempre, né? Nesse caso, a gente diminui esses riscos, né? A gente tem menores picos de pressão inspiratória, né? A pressão de pico, ela é lesiva para o paciente, então, esses picos, eles vão ser menores, né? É utilizado como modo de desmame, né, da ventilação mecânica, então a gente acaba utilizando, né, como uma estratégia para ocorrer o desmame da ventilação mecânica, para ocorrer a extubação, tá? E ele vai aumentar as chances de êxito no desmame da ventilação mecânica, né? Então a gente acaba programando, né, esse processo todo com a PSV, tá? Só que, se a gente deixar paciente muito, em tempos muito prolongados, com níveis baixos de pressão de suporte, né, a gente pode favorecer uma telectasia nesses pacientes, tá? É muito importante a gente dizer aqui, né, que o modo de desmame, né, na PSV, a gente acaba fazendo uma redução gradual da pressão de suporte à medida que, com níveis mais baixos de pressão de suporte, o paciente consegue fazer volumes adequados, tá? Então, é isso que a gente quer com o paciente, tá? Porém, se o paciente fica com um tempo muito prolongado com nível baixo de pressão de suporte, ele pode fazer volume baixo e isso pode acabar gerando uma atelectasia, tá? Então, como que a gente vê uma atelectasia, né? A gente aqui tem um raio-x, né, que provavelmente foi feito
né, à beira-leito, o paciente ele não está alinhado, né, mas a gente consegue observar o quê? Tá? Que um pulmão ele está mais esbranquiçado em relação ao outro, ou seja, tem menos ar, né, do que o outro. A gente tem um pinçamento aqui importante, né, das costelas, né, e a gente tem o desvio, olha aqui, ó, aqui está o tubo, né? A gente tem o desvio, né, para o lado que está telectasiado, da traqueia, né? Ou seja, essa região que está sem ar, está telectasiada, ela está puxando realmente toda, tracionando, né? Todo o parênquima aqui pulmonar, né? E o próprio hilo pulmonar aqui está sendo desviado, tá? Então a gente consegue visualizar uma telectasia aqui, né? Por conta de níveis muito baixos de pressão de suporte, tá? Bom, os ventiladores hoje em dia, né, eles são modernos, né? Então, assim, dificilmente a gente vai encontrar ventiladores muito antigos, tá? Eles têm uma grande margem de volume, variação de frequência, né? Um circuito que é esterilizável, né? É, a gente, a gente acaba utilizando circuitos esterilizáveis, né, para os pacientes, né? Aí a gente tem, né, as possibilidades em que o paciente faça ventilação assistida, controlada, é, PIP, né, e variação de fração inspirada de oxigênio, e também deve ter alarmes de desconexão, né? É importante quando a gente for modular, né, o ventilador, a gente precisa ajustar esses alarmes para quê? Para quando ocorrer uma situação anormal, a gente poder verificar e ver se não tem uma desconexão lá, vazamento, fuga, né? Aí a gente precisa observar também, tá? Como que a gente vai parametrizar, né? Porque é importante a gente estabelecer que a gente vai fazer essa parametrização ventilatória, né? Inicial, depois a gente vai acoplar no paciente, aí a gente vai ter que fazer outros ajustes para ver, né? O que que o paciente vai precisar, tá? A melhor ventilação é aquela que estabelece a proteção, ou seja, estabelecer níveis estratégicos que protejam o pulmão a longo prazo, né? Então a gente precisa estabelecer uma estratégia protetora, né? Tanto é que quando a gente conversa sobre os pacientes, a gente sempre observa se o paciente está em ventilação protetora, tá? Então a gente precisa pensar, né, na fração inspirada de oxigênio, né? Um primeiro parâmetro aí que a gente vai observar, né? É, ela é variável de 21 a 100%, tá? É, e num primeiro momento, quando a gente vai admitir o paciente, que o paciente vai ser entubado, a gente ajusta a FO2 em 100%, tá? Daí a gente vai ser solicitada a gasometria e a gente depois faz os ajustes, tá? O ajuste ele vai ser de acordo com a saturação periférica de oxigênio, de acordo com a PO2 na gasometria e de acordo com a saturação arterial de oxigênio na gasometria, tá? Mas como a gente não tem uma gasometria ali pronta, próxima, né, para ser observada, a gente sempre vai utilizar a saturação periférica pelo oxímetro, de acordo com o que for mostrado ali pelo paciente, tá? É, Daí, a gente sempre precisa observar se ocorre hiperóxia, né? Hiperóxia acontece quando a gente tem valores de PO2 acima de 120 na gasometria, né? E é importante a gente estabelecer, né, esses valores, porque não é interessante a gente ter hiperóxia, porque, né, oxigênio em altas quantidades pode liberar variáveis, né, oxigênios hiperreativos, né, e favorecer estresse oxidativo. Então, é interessante a gente sempre manter valores abaixo de 120, né, porém acima de 60, tá? A partir do momento que vem a primeira gasometria, a gente já começa a fazer esse desmame de fração inspirada de oxigênio, né, da FO2, o quanto antes, tá? É, E a gente precisa manter, né, a saturação periférica sempre entre 92% e 96%, tá? Então, quando a gente vai bater o olho no paciente primeiro, né, a gente observa lá na UTI, né, se tem a saturação
entre 92 e 96 e tá tudo ok. Daí, se por um acaso não tiver, né, aí a gente vai precisar observar o valor que está modulado no ventilador para fazer, né, os ajustes necessários, tá? A PIP, né? A PIP é outra coisa que a gente precisa modular, né, parametrizar no ventilador, tá? Ela é a pressão positiva expiratória final, né? Como a gente até tinha comentado na aula anterior, né? Ela depende sempre da surfactante e da glote, né? Então, no final da expiração, a gente tem o fechamento da glote, a gente tem a presença do surfactante que não deixa os alvéolos colabarem, né? E isso faz com que exista uma quantidade de ar lá dentro que vai fazer uma pressão, né? Tanto é que eu coloquei aqui, né? PIP fisiológica de 3 a 5, né? E coloquei entre aspas, né? Porque não existe PIP fisiológica, tá? A gente estabelece esse valor de 3 a 5 aí para favorecer o não colabamento de alvéolos, tá? Como eu comentei, né? Ele vai diminuir o shunt, né? A gente até falou de shunt na aula passada, né? Que diminui o shunt, ele vai, que é a quantidade de sangue que está lá no pulmão, que não faz, né, troca gasosa, né? Se a gente tem um estabelecimento de PIP, a gente favorece essa oxigenação, tá? E a gente vai diminuir o shunt. Quanto mais PIP a gente deixa para o paciente, né, vai melhorar ainda mais a oxigenação. Com uma PIP de 8, né, ou acima de 8, a gente tem um alvéolo mais aberto, tá? E se o alvéolo está mais aberto, eu vou favorecer, né, a membrana respiratória, né, vai favorecer o contato maior do alvéolo com o leito capilar, e isso vai facilitar a troca gasosa. Então, eu vou ter mais troca gasosa acontecendo, consequentemente, eu vou diminuir essa quantidade de sangue que não vai ser oxigenada, então vai diminuir o shunt, tá? Se eu ajustar a PIP acima de 12, né, aí eu vou ter repercussões hemodinâmicas, tá? Então, com o aumento da pressão ali, eu vou ter, né, alterações cardiovasculares que é importante a gente analisar, tá? Que alterações seriam essas, né? Então, eu vou ter uma redução da pré-carga, né, que é a quantidade de sangue que chega no coração através da veia cava, tá? Então, como eu tenho um aumento de pressão pleural ali, eu vou ter uma diminuição do retorno venoso, né? Se eu tenho até aumento da pressão intratorácica, né? Por conta desse estabelecimento de PIP, a quantidade de sangue que vai chegar no meu coração, ela vai diminuir, por quê? Por causa dessa pressão intratorácica aumentada, tá? Vai ficar difícil de retornar o sangue para o coração, tá? Eu vou ter aumento de resistência vascular periférica, né, em que, como eu vou ter compressão ali da veia cava, vai aumentar a resistência e vai ficar difícil para o sangue retornar para o coração, tá? Além da redução da pré-carga, eu vou ter redução da pós-carga, que é a quantidade de sangue que sai do coração, né? Por conta desse aumento da pressão extramural, né, que é essa pressão externa que a gente está provocando no sistema circulatório, né, vai ficar mais difícil do sangue sair, né, do coração. Né? Então, se eu tenho um aumento dessa PIP aí, eu também tenho que pensar nessas alterações cardiovasculares, tá? Bom, agora pensando num paciente que está em choque, certo? Paciente chocado, está com a pressão super baixa lá, né? Se eu tenho uma pressão muito baixa, eu vou ter uma diminuição de volume de sangue ali no sistema circulatório, né? E se eu colocar PIP nesse paciente, eu vou ter diminuição ainda mais de débito cardíaco, tá? Agora, se eu estou com um volume normal, né, de sangue ali, então, pode ser que eu aumente o débito cardíaco, tá? Porque vai acabar facilitando pro sistema circulatório, né? Que ocorra aí o retorno venoso, tá? Então, é importante a gente estabelecer aí. Isso aí a gente observa principalmente em choque, né? O paciente que está chocado, está com pressão baixa, né? Está com hipovolemia ali, né? Um choque hipovolêmico e isso acaba, né, se eu colocar PIP ali, vai ficar difícil do pouco sangue que tem retornar para o coração, tá? Bom, o volume corrente, né, é
outro parâmetro que a gente precisa observar, tá? Você já deve ter percebido que a gente faz um cálculo, né? E a gente coloca esse cálculo lá na, no leito do paciente, né? A gente utiliza uma fórmula do peso predito. Eu acabei nem colocando aqui essa fórmula, mas ela é super fácil de pesquisar, tá? E a gente estabelece um volume predito para o paciente de acordo com a altura e de acordo com o gênero do paciente. Então, tem um cálculo para o gênero feminino e para o gênero masculino, tá? É, a gente faz esse cálculo, né? Então a gente tem um valor de volume corrente em que a gente pode trabalhar, tá? A gente estabelece 4 ml por quilo, 5 ml por quilo, 6, 7 e 8 lá, né? Existem todas essas modulações, tá? E para a gente estabelecer uma ventilação protetora, tá? A gente mais ou menos de 6 a 8 ml por quilo a gente permite aí de volume corrente para o paciente, tá? É, no modo ventilado a volume, né, no modo VCV, a gente estabelece esse volume predito aí para o paciente, tá? Aí no modo a pressão, a gente estabelece a pressão inspiratória para que o paciente faça um volume de 6 a 8 ml por quilo, tá? Então é importante que a gente sempre observe o volume corrente, a gente sempre precisa monitorizar o volume corrente, tá bom? É, é isso, né? Então, precisamos estabelecer de 6 a 8 ml por quilo, né? E a gente tem aí uma ventilação protetora, tá? Volumes correntes elevados, eles vão aumentar as pressões nas vias aéreas e isso pode gerar um volutrauma. Já já eu vou falar melhor de volutrauma, tá? Bom, o fluxo inspiratório, né? O fluxo a gente precisa ajustar no modo VCV, tá? No modo VCV, a gente ajusta o fluxo, porque o fluxo é uma velocidade, né? Então, eu ajustei o volume corrente e eu preciso ajustar a velocidade que eu quero que o ventilador mande esse volume corrente para o paciente, tá? Existe essa formulazinha aqui que eu coloquei aqui, tá? É, mas em vias mais fisiológicas, digamos assim, o fluxo ele gira em torno de 40 a 60 litros por minuto, tá? É, os fluxos elevados, eles diminuem o tempo inspiratório, tá? E eles vão acabar aumentando a pressão no interior das vias aéreas, tá? Então, o que que acontece? Se eu tenho um fluxo muito elevado, a velocidade vai ser muito grande com que eu vou mandar aquele ar. E daí vai ocorrer o quê? Uma pressão inspiratória maior, tá? É, por isso que é interessante a gente sempre observar aqui, né, o fluxo e ver também, trabalhar um pouco com a questão do tempo inspiratório, tá? A título de curiosidade, existem alguns ventiladores, como o próprio 3012 que a gente tem no hospital, né, os ventiladores da Dixtal que a gente tem lá no hospital, o 3010 e o 3012, os dois, no modo VCV, o fluxo ele é automático, tá? Então a gente não consegue modular o fluxo, tá? Mas enfim, nos outros ventiladores, né, o próprio X5, que é aquele branquinho, a gente precisa ajustar o fluxo do paciente, tá? E daí outros parâmetros que a gente precisa observar, né, são o tempo inspiratório e a relação para esse, tá? O tempo inspiratório a gente acaba ajustando no modo PCV, né? É, e daí a gente acaba sempre observando esse tempo inspiratório normal de 0,8 a 1,2 segundos, tá? Então, numa inspiração normal é isso que acontece, tá? E na ventilação espontânea, a proporção é de 1 para 1,5 a 1 para 2, tá? Então, o que acontece? Se eu for respirar aí, né? Se eu for pegar... é, vamos pegar um segundo aí para a gente entender melhor, né? Numa respiração normal, a gente vai respirar durante um segundo e a gente vai expirar por 1,5 segundo a 2 segundos, tá? Então é isso que acontece numa respiração normal, tá? Na ventilação mecânica, a gente acaba utilizando uma relação de 1 para 2 a 1 para 3, né? Que é para quê? Para favorecer realmente o esvaziamento, né, do volume corrente que foi inspirado pelo paciente, tá? Então a gente sempre usa de 1 para 2 a 1 para 3
Vai depender também das situações patológicas, né? Você vai perceber que na DPOC o tempo expiratório ele precisa ser maior, então precisa ser 1 para 3, né? 1 para 3,5, tá? Então, por isso que é importante a gente ajustar, né, a relação ins para ex de acordo com a situação patológica do paciente, tá? E o tempo inspiratório e a relação ins para ex, né, principalmente a relação ins-ex, né, ela vai sofrer interferência pelo próprio fluxo inspiratório, ou seja, se eu tenho um fluxo maior, né, o meu tempo ins vai ser menor e a relação ins para ex vai ser maior, tá? O padrão de fluxo inspiratório também, tá? Você vai ver também que eu posso escolher como que eu quero que o fluxo seja ofertado pelo paciente, principalmente no modo VCV, tá? O fluxo ele pode ser descendente, ele pode ser quadrado. Num fluxo quadrado, o fluxo ele é constante, né? Aí eu previno aquele surgimento de pressão, pico de pressão inspiratória, tá? E também, se eu ofertar um volume corrente maior, né, eu vou também ter diferenças aí no meu tempo inspiratório na minha relação ins para ex, tá? É importante a gente sempre observar isso, tá? E a frequência respiratória, que é um outro parâmetro que a gente precisa modular, né? Em situações normais, a gente tem valores de 12 a 16 incursões por minuto, tá? Frequências elevadas, elas podem produzir autopique. O que que acontece, tá? Vamos supor aqui, ó, eu puxei o ar, eu fiz um fluxo aqui, né? E na hora da expiração, ó, eu estou soltando o ar, mas eu ainda não esvaziei meu pulmão de ar e eu já estou inspirando de novo, tá? Isso aqui, né? Esse restinho de ar que ficou lá dentro, pode provocar autopipe, ou seja, pode aumentar a minha capacidade residual funcional progressivamente. Isso favorece uma hiperinsuflação, tá? Isso aqui a gente observa bastante em pacientes com DPOC, em que não tem um retorno elástico adequado, né? E isso acaba favorecendo a autopipe, né? Eles ficam precisando de ar constantemente, daí isso acaba hiperinsuflando, tá? É por isso que na DPOC a gente precisa de um tempo expiratório maior, tá? Então fazer 1 para 3, 1 para 3,5, tá? Que é para justamente a gente prevenir, né, esse autopipe aqui, tá? É, então, as frequências elevadas, né, se a gente colocar muita frequência respiratória, elas podem produzir autopipe. Por isso que é importante a gente sempre mexer o tempo inspiratório de acordo com a frequência respiratória aqui, tá? E as frequências baixas, elas podem produzir acidose respiratória, né? Então, se eu colocar frequências muito baixas, eu vou favorecer uma retenção de CO2, tá? Porque eu não vou estar expirando esse CO2. Então, a gente precisa sempre observar isso também, né? Para fazer correção aí da frequência respiratória de acordo com a gasometria, tá? E se a gente pegar o volume corrente e multiplicar pela frequência respiratória, eu vou ter o volume minuto, tá? O volume minuto é o volume total de gás mobilizado durante 1 minuto. E é importante a gente saber quanto que esse paciente está fazendo de volume minuto, justamente para trabalhar com a prevenção de acidose respiratória, tá? Então, é importante a gente estabelecer isso, porque se o paciente está numa acidose respiratória, ou seja, se ele está com retenção de CO2, eu preciso aumentar o volume minuto. Como que eu aumento o volume minuto? Eu posso aumentar a frequência respiratória, eu posso aumentar o volume corrente, tá? Então, às vezes eu não posso aumentar muito a frequência respiratória, mas eu consigo modular o volume corrente. Se eu aumentar o volume corrente, eu vou aumentar o volume minuto e eu posso diminuir, né, a retenção de CO2 na gasometria lá, certo? E importantíssimo, né, para a fisioterapia, é avaliar a mecânica ventilatória desse paciente, tá? Eu acredito que aqui esteja o nosso trabalho, né, super importante para avaliar, né, a mecânica ventilatória desse paciente, tá? Então, a gente avalia o quê? A gente avalia a complacência estática, né, que confere a distensibilidade do sistema respiratório, ou seja, é a variação do volume pela variação da pressão, tá? Que aquela quantidade de ar está fazendo
né, no paciente, né? E quanto mais volume e aumento de pressão positiva, né, eu estiver fazendo lá dentro do meu pulmão, né, isso vai conferir uma distensibilidade do sistema respiratório. E se eu tenho um pulmão com complacência entre 50 a 100 ml por centímetro de água, é um pulmão que está com uma complacência adequada, tá? O que a gente vê bastante é complacência reduzida por conta de DPOC, por conta de é, outras situações aí, tá? É, enfim. Bom, eu não sei se eu falei certo, tá? Mas enfim, a complacência reduzida, ela vai estar por situações de doenças pulmonares, né? A própria síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Vai ter uma complacência reduzida. Por outro lado, pacientes com DPOC, eles são muito complacentes, ou seja, eu tenho muito volume com uma variação de pressão diminuída, tá? Então eu vou ter muito volume lá dentro, tá? E isso acaba diminuindo a retração elástica que eu tenho nesse paciente, por isso que a gente precisa trabalhar com é, um tempo expiratório maior quando esse paciente tiver ventilação mecânica, tá? Bom, a pressão platô é o valor da pressão que a gente observa nas vias aéreas quando a gente faz uma pausa inspiratória, tá? Então vamos pensar na ventilação espontânea, tá? Eu puxo o ar, eu segurei o ar, certo? Eu puxei, eu coloquei uma quantidade de ar lá dentro do meu pulmão e eu pausei, né? Eu segurei, né? Na hora que eu segurei, é um momento ali em que nos alvéolos que tem aqueles poros alveolares, eu vou ocorrer o quê? Vai ocorrer uma distribuição melhor de ar dentro do meu pulmão. E isso, né, acaba ocorrendo no quê? Uma diminuição dessa pressão inspiratória, tá? Por isso que é uma pressão platô, né? Então, ocorre a pressão, daí vai diminuir um pouquinho e vai até estabelecer, né, essa, essa, é, essa redistribuição de ar, né, vai favorecer uma diminuiçãozinha ali de pressão que vai ser constante, tá? Esse valor ele nunca pode exceder 30 centímetros de água. Então, se a gente pensar numa estratégia protetora, o meu platô ele tem que sempre estar abaixo de 30, tá? É, outro fator que a gente precisa sempre observar também é o pico de pressão, tá? Se eu tenho um aumento de resistência nas vias aéreas, eu vou ofertar uma quantidade de ar e esse ar vai aumentar minha pressão, tá? Pensa aí num broncoespasmo, pensa num acúmulo de secreções, tá? É, esse pico de pressão, se a gente ficar muito tempo, ele vai acabar sendo lesivo para o paciente, tá? Então, por isso que a gente sempre tem que observar o pico de pressão, que ele sempre tem que estar até, no máximo, 40 centímetros de ar, tá? E outro fator de extrema importância é a driving pressure, tá? A driving pressure, a gente sempre faz o valor da pressão de platô, que a gente avaliou lá, que tem que ser, não pode ser acima de 30, né? Diminuindo pela PIP, tá? Então, se eu tenho platô menos PIP, eu vou ter um valor ali que confere um grau de proteção, né, pulmonar, tá? Os valores aceitáveis são até 15. Se eu tiver valor acima de 15, isso vai indicar que meu platô está muito alto com relação a uma PIP muito baixa. E isso, né, a distensibilidade muito grande pode provocar lesões pulmonares, tá? Induzidas pela ventilação. Então a gente aceita aí até 15 o valor da driving pressure. Para obesos a gente aceita até 17, tá? Então aqui, né, só para mostrar para você, né, que se a gente tem um gráfico de pressão pelo tempo, ó, numa inspiração, né, a gente percebe que tem uma PIP ajustada aqui, né, ocorreu a inspiração, eu fiz uma pausa expiratória, ó, então vai ocorrer aquela redistribuição de ar, né, que eu tenho lá dentro do pulmão, né, isso vai conferir a pressão resistiva do pulmão, tá? É, e esse valor ele acaba, né, sendo constante ali a partir do momento que eu faço uma pressão, uma pausa inspiratória, tá? E quando eu tenho a expiração, né, eu tenho a pressão elástica, né? Se essa pressão ela é normal, ela acontece dessa forma. Se eu tenho uma pressão elástica reduzida,
meu gráfico vai ficar mais aumentado. Isso que acontece num paciente com DPOC, tá? Bom, e o procedimento de intubação, né? O procedimento de intubação é um procedimento médico, ele é um procedimento invasivo, né? O fisioterapeuta ele não é habilitado a intubar paciente, tá? Mas ele participa do procedimento, ele precisa saber todas as etapas para auxiliar o médico na hora da intubação, tá? Então, o que que a gente faz, né? Houve a decisão clínica de intubar o paciente, né? Nós estamos na UTI por 18 horas. Nessas 18 horas, nós precisamos participar da intubação, tá? O que que a gente faz? A gente faz a parametrização ventilatória, ou seja, a gente faz todos os ajustes ventilatórios necessários ali, né? Deixa pré-programado. A gente precisa do AMBU, né, que é um dispositivo manual aí de respiração artificial, né? A gente precisa deixar ele montado, tá? Por que que a gente precisa deixar ele montado? Porque na hora, antes de entubar, é feita uma hiperoxigenação, né? Até na própria figura aqui, né? Então, ocorre uma hiperoxigenação antes da intubação, né? Que é para dar uma reserva de oxigênio para esse paciente, né, durante o procedimento, tá? E a gente também fica responsável por remoção de secreções. Se o paciente está muito secretivo, a gente faz a aspiração lá, né, antes de iniciar a intubação, tá? Na intubação, né, e depois até durante o período de ventilação mecânica, são utilizadas algumas medicações, tá? É importante a gente saber que elas existem, tá? Mas, assim, mecanismo de ação e tal, a gente acaba não utilizando tanto assim, tá? Mas você vai observar que o paciente, na sequência da intubação, né, é utilizado o etomidato, que ele é um indutor, né, para anestesia, o próprio dormonide, fentanil também pode ser utilizado para sedação, a ketamina também é utilizada para sedação e o propofol, tá? São medicações sedativas, tá? A sedação, ela acontece o quê? O que acontece, né? Na verdade, ela favorece uma hipnose e pode ocasionar depressão respiratória, tá? Pode não, elas ocasionam depressão respiratória, tá? E os bloqueadores neuromusculares, é o que eles fazem realmente, eles bloqueiam a ação de musculatura, tá? Então, assim, ele vai cortar qualquer ação muscular, né? Vai paralisar, né, a pessoa, tá? O succinil é utilizado na intubação, né, antes da intubação, e essas outras medicações aqui, cisatracúrio, rocurônio, pancurônio, atracúrio, são medicações é, que são utilizadas quando o paciente precisa estar em bloqueio neuromuscular, né, em que a gente precisa é, manipular, né, manejar a ventilação para o paciente, tá? O etomidato e o succinil, você vai ver no processo da intubação. Depois que ocorre a intubação, os pacientes eles acabam sendo sedados por essas outras medicações, tá? Pelo dormonide, né, o midazolam, pelo fentanil, ketamina, propofol, tá? É, e os bloqueadores neuromusculares, eles acabam sendo cisatracúrio, rocurônio, pancurônio, atracúrio, tá? São essas as medicações que acabam sendo utilizadas durante o período de ventilação mecânica, tá? Bom, e para nós aqui, né, após a intubação, o que que a gente precisa observar, né? A gente precisa checar o posicionamento do tubo, tá? É, a gente precisa ver se o tubo está bem posicionado. A gente vai precisar verificar a expansão torácica durante a ventilação, tá? Então, se o tórax está expandindo, né, durante a ventilação, e daí a gente faz a ausculta, né? A gente faz a ausculta em 5 pontos, tá? A gente primeiro faz a ausculta no epigástrio para ver se não houve uma intubação esofágica. Se houver intubação esofágica, a gente vai auscultar, né, o ar, né, sendo mandado para o esôfago. Isso acontecendo, já precisa avisar o médico para ele fazer a retirada do tubo e tentar entubar novamente,
tá? Se não tiver auscultando nada no epigastro, daí a gente vai auscultar, né, as bases pulmonares, né, depois os ápices, e verificar se está tendo, né, ventilação, se está tendo murmúrio vesicular, se está tendo som pulmonar ali nessas áreas pulmonares, tá? Então, como eu falei, né, a gente precisa observar se houve uma intubação esofágica, e também se houve intubação seletiva, né? Então, anatomicamente falando, o brônquio pulmonar direito, ele é uma continuidade, né, da traqueia, né? O brônquio fonte esquerdo, ele acaba fazendo, né, um desvio oblíquo ali, né? Então, é muito fácil de ocorrer uma intubação do brônquio fonte direito, e isso vai ocorrer, vai acarretar, né, numa ventilação seletiva, né, só do pulmão direito. E daí vai ter uma diminuição na ausculta do pulmão esquerdo. Então, para que isso, né, ocorrendo isso, a gente precisa o quê? Tracionar o tubo para deixar a ponta do tubo, né, a ponta distal do tubo, na região antes da carina da traqueia, tá? Para que ocorra ventilação nos dois pulmões, tá? Depois disso, a gente precisa verificar a pressão do cuff, né? Então, no fim do tubo existe um balonete, esse balonete precisa estar insuflado, para quê? Para que ocorra a vedação, né, do ar que está entrando no pulmão, para que ele não ocorra o vazamento, tá? Então, esse cuff ele precisa estar insuflado, mas ele não pode exceder a 30 centímetros de água, tá? A gente avalia com o cufômetro, que é esse aparelhinho aqui, né? Então, a gente faz essa primeira avaliação logo após a intubação, só que a gente precisa observar isso em rotina, tá? Já vou falar sobre isso. E depois que a gente verificou a pressão de cuff, a gente faz a aspiração do tubo se houver necessidade, tá? Se o paciente tiver muito secretivo, é interessante que a gente faça, né, a aspiração ali para poder corrigir até, né, a ventilação depois, tá? Aí, ok, fez a intubação, né? O paciente está lá com os parâmetros pré-programados, a gente dá uma olhada no ventilador para ver se está fazendo o volume adequado, para ver se ele está sincrônico, né? É, Daí, depois de uma hora, é pedido a gasometria para ver se precisa fazer ajustes ventilatórios, né? Nós, fisioterapeutas, a gente já tem que pensar na redução da FO2, né? Em manter um valor de PIP aceitável para manter uma mecânica ventilatória adequada, tá? Então, a gente já tem que pensar nisso, a partir do momento que ocorreu a intubação, tá? E a gente vai fazer a manutenção da via aérea artificial, né? Então, como eu comentei com você, né? Vai verificar a pressão de cuff, tá? Que tem que estar até 30 centímetros de água, né? A gente verifica com o cufômetro. E essa verificação, ela deve ser constante, tá? O paciente o fisioterapeuta está na UTI em 3 períodos. Então, nos pacientes intubados, a gente precisa verificar, né, em cada período se a pressão de cuff está adequada. Se essa pressão estiver muito alta, isso acaba comprimindo a parede da traqueia e isso pode favorecer depois uma estenose. Por quê? Porque comprimindo a parede da traqueia, eu vou favorecer uma isquemia tecidual, tá? E essa isquemia tecidual vai gerar necrose, morte cerebral e substituição do tecido por tecido fibrótico. E isso pode gerar uma estenose de traqueia. Isso a gente não quer, certo? Essa verificação ela é constante e ela não é função específica do fisioterapeuta, tá? Então, a enfermagem, ela também pode verificar, né, a pressão de cuff, tá? É, Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está disponível 18 horas nas UTIs, né? Nós não somos 24 horas ainda. Então, né, nessas 6 horas que a gente não tem fisioterapia na UTI, quem tem que fazer essa verificação é, obviamente, o pessoal da enfermagem, tá? Enfim, né? Como estratégia de manutenção da via aérea artificial, a gente também precisa verificar a presença de condensados no circuito, tá? Pacientes que são febris, tá? Eles acabam perdendo calor através, né, do ar expirado.
e esse calor, né, o ar, ele acaba vindo mais umidificado, né, porque perde calor, perde água, né, e acaba favorecendo esses condensados no circuito. Então a gente sempre precisa retirar esses condensados, tá? Retira como? Aspirando, tá? É, E a gente também precisa verificar o posicionamento do filtro HME, né? Eu tinha mostrado, tinha conversado lá antes, né? Que a gente usa no hospital o filtro, esse filtro verdinho, que é o filtro trocador de calor e umidade, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente vê esse filtro para baixo, né? Então, se o paciente está com febre, se o paciente está secretivo, né? Acaba soltando secreção, acaba soltando condensado no tubo, e se esse filtro está para baixo, né, ele pode acabar acumulando sujidades ou condensados ali, né? E daí faz com que haja necessidade desse filtro ser trocado, tá? Então a gente sempre tem que verificar se o filtro está posicionado para cima, tá bom? Essas estratégias, elas fazem parte do bundle de prevenção da PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? A gente sempre precisa observar esses detalhes, tá? Daí a gente tem essas lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica, né? Nem tudo são flores, né? Existem várias lesões pulmonares induzidas pela ventilação, né? Que do inglês a gente tem a sigla de VILI, né? Ventilator Induced Lung Injury, né? Que são as VILIs, né? Essas VILIs, elas podem ser ocasionadas por barotraumas, por volutraumas, por atelectraumas, tá? O barotrauma é uma lesão pulmonar causada por pressões intratorácicas além do limite de resistência, né, do nosso parênquima pulmonar, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma pressão intratorácica muito elevada, de uma forma muito brusca, né? Isso pode provocar um barotrauma, né? E esse barotrauma ele é sucedido basicamente por acúmulo de ar em espaços que estão relacionados ali à caixa torácica. Então a gente pode ter um pneumotórax, que é quando tem ar no espaço pleural, né? Houve um aumento de pressão súbito, ocorreu aí o estiramento, fez uma lesão e acumula ar no espaço pleural, pode ter pneumomediastino, que é acúmulo, né, de ar no mediastino, né, que é o espaço lá que está o coração, né, e pode ter também pneumoperitônio, tá, que é o acúmulo de ar na cavidade peritoneal. Isso acontece, a gente acaba observando enfisema subcutâneo, né, que é o aumento, né, do ar, e a gente tem ali a presença de crepitações, né, quando a gente faz a palpação, tá? Isso acontece principalmente no pneumomediastino, tá? No pneumotórax a gente acaba observando isso em raio-x, né? E às vezes precisa ser drenado, né, com a presença de um dreno de tórax, tá? O volutrauma, ele é uma lesão pulmonar provocada por um aumento substancial do volume corrente, tá? É importante a gente estabelecer diferenças, por quê? Porque o volume trauma, ele acaba sendo uma coisa mais progressiva, tá? Se, a princípio, né, se a gente colocar uma grande quantidade de volume no nosso sistema respiratório, mas de uma forma que não é brusca, né? Eu não vou ter um volutrauma, né? Por quê? Porque tem uma certa distensibilidade. Mas se for muito tempo, né, ocorrendo esses volumes elevados, eu posso gerar um volutrauma aí, né, no pulmão, tá? Que isso pode gerar uma vile, tá bom? E um atelectrauma, tá? Também é um tipo de lesão pulmonar induzida pela ventilação, em que eu tenho uma abertura e fechamento cíclico das vias aéreas distais, né? Então, nas vias aéreas distais, né, por baixos volumes pulmonares ou acúmulo de secreção, eu tenho esse fechamento cíclico que vai acabar cada vez mais fechando, 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 e eu vou ter o surgimento de atelectraumas, tá? Vai gerar um estresse ali de cisalhamento, né? Porque eu vou ter, né,
fechamento cíclico e constante ali, e repetitivo, né, eu vou ter diminuição ali de ar, vai provocar atelectasias e isso gerar um atelectrauma, tá? Daí, na lesão pulmonar induzida pela ventilação, o que acontece? Eu tenho mecanorreceptores, né, que estão presentes ali na, no parênquima pulmonar, né? Eles vão traduzir esse sinal mecânico, seja um aumento de pressão, né, o aumento do volume, enfim, vai gerar respostas bioquímicas e isso vai acabar provocando, né, a instauração de um processo inflamatório, né, em que eu tenho liberação de interleucinas e a atração ali de neutrófilos, né? Aí com a atração de neutrófilos, se eu tiver uma deformação excessiva, eu vou ter morte celular, né? Essa morte celular vai favorecer a lesão dessas células, vai lesionar a matriz extracelular também, né? Aí eu vou ter liberação de outros mediadores inflamatórios que vão chamar mais neutrófilos, aí vai ter enzimas proteolíticas que vão acabar, né, quebrando esses restos celulares ali, amplificando, né, a inflamação pulmonar, né? Então eu tenho esses mecanismos de lesão aí que vão estar instaurados, né? E isso tudo a gente precisa ter em mente para prevenir. Então, a gente não pode, né, ocasionar esses traumas no paciente ali, né, no sistema respiratório do paciente. Tá? E outro mecanismo de lesão é a lesão pulmonar autoinfligida, né? Que do inglês aí é a PSIL, né? Patient Self-Inflicted Lung Injury, né? Isso acontece quando o paciente tem vários esforços musculares respiratórios intensos, tá? Então, vamos voltar lá no começo, em que a gente tem um modo de ventilação controlada a volume, um modo de ventilação controlada a pressão, em que eu não quero participação nenhuma do paciente, né? É um modo totalmente controlado, em que o paciente precisa estar totalmente sedado, né? E totalmente bloqueado, tá? Se ele não tiver, ele vai acabar acordando, vai fazer esforços inspiratórios, tá? Esses esforços serão intensos, tá? Se eu não tenho um ajuste de sensibilidade adequado, o ventilador não vai disparar, né? Vai acontecer a famosa briga com o ventilador, ele vai entrar em assincronia, tá? E esse paciente vai acabar lesionando, né, a parede pulmonar ali, parênquima pulmonar, por conta desses esforços respiratórios intensos, tá? Então, né, eu até coloquei aqui, né, os pacientes com SARA, né, com SDRA, que tem uma sincronia ventilatória. Ele não está bem sedado e isso acaba favorecendo esforços respiratórios constantes e isso pode provocar uma lesão pulmonar autoinfligida, tá? E por fim, né, existe essa nomenclatura, né, que é relativamente recente, né, que é o ergotrauma, tá? Em que a gente está falando aí de potência mecânica, tá? A potência mecânica, ela se refere à energia total dissipada nos pulmões durante uma insuflação mecânica, tá? Então, o ventilador mandou, né, uma quantidade de ar, essa quantidade de ar, tem uma certa potência ali, né? Essa potência mecânica, que ela pode ser calculada por essa fórmula aqui, ó. Percebe que essa fórmula tem a ver com a frequência respiratória, com o volume corrente, com a pressão de pico e o driving pressure, tá? Se eu tiver valores muito aumentados, né, esses valores aumentados de potência mecânica podem provocar ergotrauma, tá? Então, assim, qualquer aumento na frequência respiratória, aumento no volume corrente, aumento na pressão de pico, né? Aumento no driving pressure, tudo isso vai favorecer com que haja um aumento aí da potência mecânica e isso vai provocar um ergotrauma, tá? Então, assim, todas essas variáveis que a gente está falando, de frequência respiratória, volume corrente, pressão de pico, driving pressure, que são coisas que a gente verifica, né? A gente não pode provocar, né? Não pode favorecer aumentos muito progressivos desses valores, que senão a gente tem um potencial para provocar ergotraumas, tá?
que estão relacionadas a forças externas, né, que geram aumento de potência aí que podem gerar esse trauma, tá? Então, só para a gente ter uma noção, né? O conceito aqui de barotrauma e volutrauma, eles são mais antigos, né? Em 97 aqui, né, surgiu o conceito de atelectrauma também, né? E por último, né, esse conceito, né, de potência mecânica elevada gerando esse ergotrauma é uma estratégia um pouco mais recente, tá bom? Então, são conceitos, né, que a gente tem de lesão pulmonar induzida pela ventilação, né, que de acordo com o tempo. Beleza? Bom, eu estou disponível para dúvidas, qualquer coisa você pode me acionar no WhatsApp, tá? Que daí a gente vai conversando aí, tá bom? Então é isso.